Hoje a gente vai começar a bater um papo aqui, e eu estou muito feliz em poder estudar um pouquinho esse assunto. E a gente começa uma série hoje com um tema muito intrigante, né, para alguns, né? Deus não existe. O que seria isso, pastor? A gente vai desenvolver esse pensamento e essa ideia a partir de alguns encontros. Então hoje é o nosso primeiro encontro, mas acima de qualquer outra coisa, eu quero dizer para você que quando a gente diz que Deus não existe, a gente não está travando uma guerra com Deus, como na cabeça de alguns imaginam. A gente está contra Deus, numa guerra com Deus, não, absolutamente não. E eu acredito que à medida com que o tempo passar, você vai se beneficiar de toda a compreensão, né, que esse assunto traz, que essa proposta traz. Há muitas pessoas falando sobre isso, mas esse é um assunto muito antigo. Essa é uma vertente da teologia muito antiga. E eu confesso que quando me encontrei com ela, me apaixonei muito por ela. E fui atrás de algumas literaturas, e a gente tem pouca coisa em português, né, dentro desses contextos. E eu, não sei se a Josi vai lembrar, eu uma vez encontrei um mestre em ciências da religião, e ele é até um católico, né? Mas, enfim, os pais da igreja também o eram. Enfim, a gente aprende muito com São Jerônimo, Santo Agostinho, São Francisco de Assis. A gente aprende tanto com esses irmãos, com esses homens. Então hoje o que a gente vai ter é, de fato, uma aula que passa por esse campo da teologia. E isso vai certamente fundamentar você. Como a gente diz, terça-feira não é um dia de euforia. Então não é um dia, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Em dados momentos a gente vai por esse caminho, porque Deus também dá e Deus também faz, amém, irmãos? Deus também dá e Deus também faz, e a gente, em momento ou outro, a gente acaba desfrutando, né, de ondas do Espírito Santo que produzem esse tipo de fé no nosso coração. Mas a nossa principal intenção é fundamentar você. Então, Dionísio Areopagita, junto com uma convertida também no Areópago chamada Damares, mas aí já há outras vertentes também que dizem que não correspondem àqueles, mas enfim, nasce uma teologia a partir de Dionísio chamada teologia apofática, e a gente vai conhecer um pouco dela. Os nomes são meio estranhos, a gente vai tratar alguns nomes estranhos, mas a gente vai passar por eles rindo bastante e aprendendo também. Eu achei muito pouca literatura sobre esse assunto, né? Quando vi a primeira vez o termo apofatia, eu vi na boca de um homem que não era um cristão. Eu fui correr atrás disso e buscar literatura. Eu tenho um irmão, amigo que está no Canadá, né, que é fluente em hebraico e também está findando o doutorado de teologia dele lá no Canadá. E eu liguei para ele, filho do Lapa, eu liguei para ele. Ele foi meu adolescente. Eu liguei para ele, falei, cara, o que tem de apofatismo aí? Ele falou, não tem nada. Então eu encontrei um irmão chamado Werley Cirilo. Ele é praticamente anônimo, e ele graciosamente viu meu interesse. Eu mandei mensagem para ele pelo Facebook. Eu vi ele dando entrevista em vários lugares, né? No Religare, que é um programa muito, muito relevante. E aí eu mandei mensagem para ele, procurei pelo nome, encontrei esse irmão. Ele viu meu interesse, me mandou o número dele. E foi muito engraçado, porque eu liguei para ele da sala de casa, estava lá em Itajaí ainda, e ele ia contando as coisas, e assim, ele naquela postura acadêmica de me falar coisas, e eu como um crente aleluiado, ele falava, e eu, aleluia, cara, glória a Deus, isso é incrível. E ele, é forte, é bonito. Eu disse, não é bonito, é glória de Deus. E ele não entendia nada, né, a minha euforia. E ele falou, olha, eu percebi a sua euforia, de fato não tem muito conteúdo, então vou mandar a minha tese de doutorado para você. Eu disse, meu irmão, que presente. E ontem eu resgatei essa tese de doutorado dele e vi que até hoje ele não publicou. Tomara que ao final desses encontros aqui, eu tenho como fonte ele, entre outras literaturas, mas tomara que ele publique, né, um livro desse conteúdo, amém? E tomara que de repente a gente ajude ele a publicar esse material, traga ele aqui. Eu até estava interessado em receber uma aula desse irmão. Bem, a gente vai, nosso primeiro encontro sobre esse assunto
ele tem um tema também bem interessante: renuncie Deus. E aí, ao longo do período aí, você vai entendendo, amém? Vamos fazer uma oração? Espírito Santo, nós pedimos a sua graça sobre nós, que nada roube a nossa atenção, que nada nos roube daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Ajusta os nossos passos, a nossa caminhada, a nossa forma de nos mover, a nossa forma de caminharmos na sua presença. Que a gente saia daqui te amando mais, que a gente saia daqui com muito mais sede, muito mais fome pela tua presença e pelo conhecimento do sagrado. Pai, em nome de Jesus, que nada do que for dito e falado seja desvirtuado, seja desconectado daquilo que é de fato aquilo que nós estamos comunicando. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada mente, cada coração desse lugar, em nome de Jesus, amém? Bem, é interessante que a gente pontue que tipo de teologia a gente tem. Quando a gente fala teologia, eu estou falando de uma teologia pública, uma teologia que realmente vai abençoar a sua vida. Não é a prepotência meramente de estudar Deus, mas é a humildade. São ferramentas que a gente usa com humildade para tentar entender os fragmentos de Deus que a Bíblia nos oferece, amém? Então a gente tem duas propostas teológicas ao longo da história. A gente tem uma teologia que chama teologia catafática, que é a teologia mais presente na nossa vivência como cristão. Essa teologia catafática é a teologia da afirmação, Fábio. Ela afirma, ela diz o que Deus é. Ela diz: Deus é bom, Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus é cheiroso, Deus é meu nome, e por aí vai. Então a gente afirma coisas sobre Deus. Entretanto, a gente tem uma outra vertente teológica, que é essa que a gente vai mergulhar um pouquinho nela, que é a teologia apofática. Se a teologia catafática é a teologia da afirmação, a teologia apofática é a teologia da negação. Mas isso não diz, isso não traz sobre ela um peso de pessimismo. Não, é negação. Enquanto um está tentando, de certa forma, explicar aquilo, a experiência que se vive, a experiência Deus, a outra está tentando provar essa experiência no silêncio. Enquanto uma dessas teologias nos traz conceitos necessários, úteis no processo da evangelização, da expansão do reino de Deus, né? A partir da pregação do evangelho, a teologia apofática nos propõe o silêncio, nos propõe a experiência. Uma teologia, para os mais amargos, para os teólogos mais amargos, uma teologia é tratada e tida como a teologia do barulho, que é a nossa, a que a gente mais usa. E a teologia apofática é a teologia do silêncio, é a que nos mostra um Deus que pode ser descoberto na ausência de tudo, no vazio, no silêncio. E eu confesso que eu amo demais e gosto muito da ideia. Teve um apofata, ou melhor, um teólogo que é, na verdade, um apofata tímido, alguém que nega de forma tímida. Ele chama Jaruch Marion. Ele vai dizer que a nossa relação com Deus é uma idolatria, porque nós aprisionamos Deus em conceitos. Então a nossa relação com Deus é uma relação idólatra. Há um poeta chamado Erque, também apofata, contemporâneo de Dionísio, e ele orava da seguinte forma: Deus, livrai-nos de Deus. Eu já usei muito essa expressão de Erque aqui. Deus, livrai-nos de Deus. Porque tratar Deus como um conceito formado não faz de nós adoradores, mas faz de nós idólatras. Então Deus é muito mais que um pacote entregue a nós. Deus é muito mais do que uma aplicação religiosa. Deus é muito mais do que um conjunto de dogmas e teorias religiosas. Então, quem é Deus, né? Nós temos conceitos pré-definidos e estabelecidos, e isso naturalmente limita Deus. Dá a Deus um caminho por onde ele tem que passar, na verdade, por onde Deus obrigatoriamente trafega. Então o Deus dos nossos conceitos é um Deus limitado, é um Deus que tem obrigatoriamente, né, que caminhar pelas ruas que nós criamos, pelos caminhos que nós criamos,
pelas nossas crenças, pelos nossos conjuntos de coisas, e isso naturalmente corresponde ao nosso comportamento moral, e isso naturalmente corresponde a uma série de questões. Então, pastor, talvez você vai me perguntar, então pastor, nós não conhecemos Deus? Quando você fala desses conceitos e dessas construções pré-estabelecidas de Deus, a pergunta que brota naturalmente no seu coração é: pastor, nós não conhecemos Deus? Sabe, o que nós temos são vestígios de Deus, extraídos dos textos sagrados. O que nós temos são fagulhas de Deus, fragmentos de Deus. Sabe, é como se nós víssemos pegadas de Deus, como se a gente visse sombra de Deus, mas isso não é necessariamente Deus. Ou seja, Deus não é só isso. Por isso é importante a nossa relação com a Bíblia toda, porque quanto mais fragmentos de Deus nós temos, mais próximo de uma ideia correta e bíblica de Deus a gente tem. Amém, irmãos? Porque toda a definição de Deus é fruto de uma absolvição mística. Alguém viveu uma experiência mística. A gente vai falar muito da mística esses dias. Vamos definir mística. O que é mística? Existe uma mística grega, existe uma mística profética, existe uma mística neoplatônica. Então a gente vai diferenciar que tipo de mística a gente se refere. Hoje talvez a gente passe um pouco por ela. E eu aconselho você, se você gosta de estudar, eu aconselho você a anotar aí coisas que a gente vai falar aqui, porque eu realmente estou muito feliz com o que a gente está construindo aqui, para a gente estar junto. Sabe, toda a definição de Deus é fruto da absolvição mística, de uma experiência, de algo que alguém viveu. A gente tem uma experiência que Jacó viveu com Deus, uma epifania. Jacó viu os anjos descendo e subindo. Jacó lutou com um anjo. Então o que a gente tem? A gente tem um Deus que luta sempre? Não, a gente tem, sabe, um fragmento de Deus. A gente tem uma proposta, a gente tem uma pegada, Deus passou por ali. Agora, para pensar comigo, toda a interpretação, ela é fruto dessa experiência mística e ela é cerebral. Porque você teve uma experiência, você interpreta essa experiência a partir do seu intelecto. Amém? Estamos juntos aqui? Então, naturalmente, quando você a interpreta, você já limita. Vivi uma experiência com Deus. O que eu vou fazer? Eu recebi uma profecia, eu tive algum tipo de visão, qualquer tipo de experiência que eu viva com Deus. Toda essa experiência, ela vai passar pelo meu campo intelectual, pela minha forma natural de interpretar. Ou seja, quando eu a interpreto com a mente, eu já a limito. Eu já a diminuí. Eu já reti Deus a minha propriedade intelectual, a minha capacidade intelectual. A minha interpretação perpassa por um lugar que naturalmente o limita. Mas depois de perpassar pelo campo do meu intelectualismo, naturalmente eu vou verbalizar essa experiência. Eu vou trazer, eu vou transmitir essa experiência. E quando eu transmito essa experiência, eu naturalmente vou usar uma linguagem. Ou seja, eu limitei de novo. Porque a linguagem passa pelo campo semântico da linguagem, pelo campo gramatical. Ele passa pela gramática, pelo substantivo, pelo verbo, e ele passa pelas traduções. Quantos estão juntos comigo? Ou seja, a experiência mística vivida, traduzida pela minha mente, já o limita. E quando eu transmito essa experiência usando a linguagem, eu limito ainda mais. Então nós naturalmente já o reduzimos. Esse Deus revelado precisa ser absolvido pelo intelecto, e ao absolvê-lo já o reduzimos, e ao verbalizar tal entendimento, a gente só vai ter um fragmento. Por isso devemos ler e considerar toda a Bíblia, porque temos uma soma de fragmentos. Então o que nos sobra é dizer quem Deus não é. Porque se todas as minhas experiências produzem uma limitação acerca de Deus, e se a minha verbalização o limita ainda mais, o que me sobra a partir dessa consciência do apofatismo é dizer quem Deus não é.
E a gente vai entender e ver esse processo da negação. Norman Chaplin, ele vai dizer que Deus está acima de todas as categorias e descrições humanas, e que a sua real substância e descrição são transcendentais, ou seja, são maiores do que tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já sentiu e de tudo que a gente já leu. Deus é absurdamente, infinitamente superior a tudo que a gente já ouviu e já leu. Quantos estão juntos comigo? Deus está além de tudo que sabemos ou conhecemos. Mesmo se a gente viver 800 anos, mesmo se a gente viver 1000 anos, Ele é totalmente outro. Ele é totalmente maior. Ele é absurdamente maior. Então tudo que a gente tem de Deus, sabe, ou a pergunta também que surge é: como nós vamos falar desse Deus? Como a gente fala desse Deus? Como a gente comunica esse Deus? A partir do que Ele se revela em sua palavra. Mas aquilo que conseguimos traduzir e transferir é infinitamente menor do que Ele é em si. Como nós comunicamos esse Deus? Como nós falamos desse Deus? Através desses fragmentos revelados a partir da palavra de Deus, da Bíblia, do livro sagrado, das Escrituras. Entretanto, tudo o que a gente consegue traduzir, tudo o que a gente consegue oferecer é infinitamente menor do que aquilo que Ele é. A gente vai ver na Bíblia que Deus tem costas, sim ou não? Moisés viu as costas de Deus. A gente vai ver na Bíblia que Deus tem olhos. Será que Deus tem globo ocular? Será que Deus tem remela como todo mundo? Será que Deus tem sobrancelha, tem cílios? Será que Deus tem toda a formação visual como a nossa? A gente vai ver na Bíblia que Deus tem mão. Será que Deus pode ser explicado na forma, sabe, como a gente conhece? E isso é um termo bem complicado. É antropomorfismo. Antropomorfismo, se você quiser anotar para estudar depois. Antropomorfismo. Você pega uma expressão humana e automaticamente você transfere essa expressão humana para Deus. Então, quando você tem essa experiência, a única coisa que você consegue usar é o seu campo de conhecimento. É aquilo que você tem a título de realidade. Então você traduz essa experiência transcendental, você traduz essa experiência mística a partir daquilo que você conhece. Então Deus tem costas, então Deus tem olho, então Deus tem mão. Isso significa que Deus tem essas coisas? Não. Esse é o antropomorfismo, é uma forma de nós traduzirmos, ou uma forma de alguns irmãos, que viveram essa experiência traduzir. Outro movimento da teologia é o antropopatia, que é a atribuição de afetos a Deus. Antropopatia. Deus está triste, Deus está alegre, Deus está feliz, enfim, a gente atribui a Deus sentimentos, nuances afetivas. Por quê? Porque elas correspondem aos sentimentos que nós conhecemos. Elas correspondem aos sentimentos que nós temos propriedade para falar sobre. Então, em dado momento, a gente atribui a Deus um corpo. Em outros momentos, a gente atribui a Deus os sentimentos que a gente tem, como ser humano. Por que a gente faz isso? Porque nós só conhecemos os aspectos e os afetos humanos. Nós só conhecemos a forma humana. Nós não conhecemos os aspectos divinos. Paulo foi aonde ninguém foi, viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu, e voltou de lá e não sabia transcrever essa experiência. Ele disse: olha, eu vi coisas inefáveis. Essas coisas não podem ser traduzidas. Embora Paulo fosse formado aos pés de Gamaliel, embora Paulo tivesse uma propriedade intelectual tão elevada, uma capacidade, era um acadêmico, ele disse: eu não encontrei em nenhum idioma, em nenhuma língua, uma forma de traduzir a experiência que eu vivi. Paulo não se atreveu a usar o antropomorfismo para dizer como era o corpo de Deus. Paulo não se atreveu a usar a antropopatia para dizer quais são os sentimentos presentes na eternidade. Ele simplesmente disse: essas coisas são
inefáveis, inexplicáveis. Sabe, nós não conhecemos os aspectos divinos, então a gente atribui aspectos humanos com uma certa licença pedagógica. Pastor, mas é errado fazer isso. Não, é uma licença pedagógica. Em dados momentos o profeta vai dizer que viu grandes pombas saindo dos seus pombais. Eu esqueci de colocar essa referência. Ao que ele se referia? Ele estava falando de uma guerra, e ele estava dizendo: eu vi grandes pombas saindo dos seus pombais. Ao que ele se referia? Tenta pensar comigo. Ele estava falando de uma guerra, ele estava falando de bomba. De repente o profeta, há 4.000 anos atrás, ele diz: eu vi grandes pombas saindo de grandes pombais. Ele estava falando de avião. Sim ou não? Estamos juntos aqui? Ele estava usando uma linguagem que correspondia à realidade dele, ao conhecimento dele, para traduzir a nós de forma pedagógica aquilo que ele havia visto. Então nós fazemos essas atribuições a Deus. Portanto, o que nós temos são fragmentos e aplicações licenciadas pelo próprio Deus para produzir uma certa pedagogia e a gente conseguir absorver o máximo. Existe a licença poética, então essa seria uma licença filosófica para traduzir aquela experiência mística que vivemos. E por isso essas vertentes da teologia não se contradizem. Negar, afirmar, essas coisas não se contradizem. Pelo contrário, elas se unificam. E já já a gente vai adentrar a um universo, digamos assim, menos técnico. Quando um físico, por exemplo, que um físico vai conversar com um analfabeto em física sobre o assunto físico, o que ele vai usar? Ele vai usar elementos que ajudam, ele vai usar símbolos. Fala comigo, símbolos. Muito do que a gente tem na Bíblia são símbolos. E a Bíblia é carregada de símbolos. E esses símbolos, eles correspondem normalmente a uma experiência mística que traduz a nós um fragmento de Deus, uma proposta pedagógica do próprio Deus. Quando você tem um físico conversando com uma pessoa que não conhece aquele assunto, não tem propriedade sobre aquele assunto, então automaticamente o que ele vai buscar? Ele vai buscar elementos que correspondem, que fazem parte do escopo de pensamento daquela pessoa que está sendo ensinada. Quando você vai ensinar para o seu filho alguma coisa, você automaticamente busca o quê? Um símbolo, para fazer com que ele compreenda aquilo que você está tentando traduzir. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Eu lembro das minhas experiências em Moçambique. Uma vez eu todo empolgado, eu levei várias Bíblias e eu pesei as Bíblias na balança da farmácia, lembra disso? Pegamos na Sociedade Bíblica do Brasil e eu arrumei um carro para ir buscar, e o carro foi lá no estoque da Sociedade Bíblica do Brasil buscar as Bíblias que a gente ganhou, o Evangelho de Marcos. Eu disse: meu Deus, eu me sinto um herói da fé, levando Bíblia lá para Morumbala. E eu arrumei um sacolão, um mochilão, e eu pesei aquelas Bíblias. E foi eu e mais um irmão, eu e o Eric, lá de Cruzeiro. E a gente foi junto, e foi o primeiro batismo que eu fiz lá. E a gente chegou lá naquela aldeia, depois de horas viajando, e a gente chegou, e aquele povo todo reunido, e a gente abriu a mochila e começamos a entregar as Bíblias, e a gente entregou várias Bíblias, mas lá ninguém sabia ler. Eles pegaram aquelas Bíblias de cabeça para baixo, felizes da vida, e eu arrasado. Se você soubesse o trabalho que isso me deu. Eles não sabiam ler. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso buscar símbolos. Eu preciso ensinar eles através das estrelas, através da lua, através da terra, através tudo que Deus produz é pedagógico, é símbolo. É símbolo. Em tudo que Deus, todos os símbolos, todas as coisas. Quando você vê uma árvore, a árvore é muito mais do que um elemento vivo. Ela é um símbolo. Ela é um símbolo de vida. Ou ela é um símbolo de qualquer outra coisa. No jardim nós tínhamos 2 árvores. Eram símbolos. O jardim é um símbolo. Estamos juntos aqui, irmãos? Então para pensar comigo que toda a apresentação de Deus, ela é limitada. Ela é limitada.
Porque a experiência mística passa pelo campo intelecto e naturalmente eu preciso verbalizar essa experiência. E quando eu faço isso, eu limito ela 2 vezes. Então o que nós temos são fragmentos. Por isso, Jesus usou símbolos para se comunicar. Se você olhar todo o processo da comunicação de Jesus, toda a comunicação de Jesus foi: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um homem. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. Havia uma mulher que tinha 1 dracma. Havia um homem que tinha 2 filhos. Estamos juntos aqui? Porque Jesus estava tentando nos traduzir uma realidade muito distante, assim como um professor de física fica buscando exemplos e formas e meios e maneiras. Quando a gente vai aprender matemática na escola, o que a gente tem? A gente tem uma contextualização matemática através dos problemas. E quem não lembra dos problemas das escolas? E diante dos problemas matemáticos que a gente tem hoje, a gente sente saudade de resolver os problemas da escola. Fala sério. Os boletos são problemas muito maiores do que os problemas da escola. Mas era uma forma, uma maneira de nos incluir naquele assunto e nos transmitir aquela ideia. E é por isso, irmão, que nós precisamos da Bíblia para partir desses vestígios e transmitirmos esse Deus de uma forma clara e honesta. Esse Deus que é encontrado na Bíblia, mas a sua totalidade não cabe na Bíblia. Deixa eu dizer isso de novo. Esse Deus é encontrado, ou só é encontrado na Bíblia. O caminho, a maneira, a forma de nós o encontrarmos, inicialmente falando, é ali. Mas esse seu Deus não cabe na Bíblia. Não cabe. Ele é infinitamente maior, até mesmo do que o livro que nós temos, que nos remete a ele. Então o apofatismo vai dizer que nós somos mais capazes de dizer o que Deus não é. Diante dessa nossa impossibilidade humana, diante da nossa limitação de linguagem, diante das nossas digamos assim, das nossas limitações simbológicas, é muito mais tranquilo de linguagem. É um caminho mais, digamos, mais promissor afirmar que Deus não é, do que propriamente fazer afirmações sobre Ele. Então o contexto místico aparece. Diga comigo, mística. Diga mais forte, mística. E como eu disse, há várias vertentes de mística. E o contexto místico aparece: a experiência, a descoberta de Deus na ausência de conceitos, no silêncio. E eu oro para que nesses dias aqui você procure Deus no silêncio, no vazio. Que você procure viver experiências com Deus. E que você, a partir dessa informação, que eu não sei o que você vai fazer com ela, você busque a experiência. Porque na nossa limitação, na nossa incapacidade intelectual, o que nos sobra é a experiência. O que nos sobra é o mergulho indescritível. O que nos sobra é o inefável. O que nos sobra é aquilo que a gente chora e não sabe traduzir as nossas lágrimas. O que nos sobra é rir sem saber por que a gente está rindo. O que nos sobra é essa grandeza que explode no nosso peito e a gente nem sabe dizer de onde ela está vindo, como ela está vindo, enfim, o que nos sobra é isso. Nós temos várias aplicações para o aspecto místico, né? Como eu disse, a mística segundo os gregos, a mística profética, a mística neoplatônica, e a gente vai falar desses aspectos provavelmente no segundo ou no terceiro encontro, para elucidar a negação e mostrar que ela não tem a ver com pessimismo. E nesse encontro relacionado a Deus não existe, provavelmente 3 encontros ou 4. Nesse encontro a gente vai usar muito essa vertente teológica para embasar o nosso pensamento, e para mostrar que a negação não tem a ver com pessimismo. Jesus nos ensinou, e Jesus usou esse caminho. Estamos juntos aqui, irmãos, amém? Jesus nos ensinou esse caminho, Carlos, da negação, nos ensinando sobre o reino de Deus, nos dizendo o que não é o reino de Deus.
Primeiro Jesus diz: olha, o reino de Deus não tem aparência visível. Isso não é uma atitude pessimista por parte de Jesus, mas é a negação, é dizer o que o reino não é. O reino não é algo para se ver. Estamos juntos, amém? Depois ele diz: o reino não é algo para se tocar. Ele não é comida nem bebida. O reino não é aquilo que produz uma satisfação momentânea. O reino não é aquilo que traz, sabe, uma provisão, digamos assim, imediata. Ele vai além disso. A provisão do reino vai para além do imediato. Então Jesus usa, e em dados em vários outros lugares a gente vai trazer e retratar isso aqui. Mas falando da mística, nos levando para a mística, eu quero que você acompanhe o pensamento. Como nós temos as limitações, como nós temos, sabe, essa incapacidade intelectual de redução, essa capacidade de linguagem que também reduz. O que nos sobra é a experiência. Então é mais fácil para a gente dizer o que não é. Não é que é mais fácil, mas é mais honesto, por ponto de vista daqueles que acreditam na proposta da apofatia. É mais honesto dizer o que não é do que eu dizer o que é. Porque se eu dizer o que é, eu aprisiono você num conceito. Se eu dizer o que é, eu aprisiono você na minha experiência. E é o que mais tem. E talvez seja esse o motivo do tema: renuncie Deus. Porque o que a gente tem é um fragmento de Deus, de um Deus que é fruto de uma experiência do outro. E a gente fundamentou a nossa fé nessa experiência alheia. Então dizer o que Deus não é mais honesto. E o que me sobra, pastor? O que me sobra? Diante da minha limitação intelectual, diante da minha incapacidade de transmitir isso no âmbito da linguagem, o que me sobra é a experiência. Diga comigo: experiência. O que me sobra é a experiência. E aí Jesus usa isso de uma forma muito incrível. Ele diz: o reino não tem aparência. O reino não é comida nem bebida. Mas aí ele vai dizer o que o reino é. O reino é paz, é justiça e alegria. E para vê-lo e entrar, eu preciso de uma experiência mística. Eu preciso nascer de novo. Então preste atenção. Ele está tirando a nossa visão e o nosso olhar de todos os símbolos terrenos. Ele está dizendo: olha, não limite o reino a algo que se possa ver. Não limite o reino a algo que produz uma provisão imediata. Leve o reino para além disso, para uma experiência mística, com a paz, com a justiça e com a alegria no Espírito Santo. Como eu pego na paz? Como eu traduzo paz? Se eu pedir para vocês definirem paz aqui, a gente vai ter 1000 definições de paz. Por quê? Porque paz é fruto de uma experiência que cada um viveu com a paz. Se eu perguntar para você como foi a sua experiência com o novo nascimento, nós teremos inúmeras, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que correspondem à mesma experiência, nascer de novo. Mas é uma experiência que não dá para ser explicada e traduzida, mas ela é provada. Se eu explicar para você como é que eu parei de usar droga, eu não sei. Como é que eu parei de pecar, eu não sei. A ciência diz que a adicção, o vício que eu tinha, a doença que eu tinha, é uma doença progressiva, incurável e fatal. Eu fui curado. Como? Não sei. Foi uma experiência consagrado. Então eu digo, isso não é palpável, isso não é tangível, mas isso é uma experiência. Se eu pedisse para você explicar o amor, por exemplo, os nossos próximos dias propõem a renúncia dos conceitos e a adesão da experiência, amém? Experiências essas que estejam ancoradas na Bíblia Sagrada. Diga comigo: experiências que estejam ancoradas na Bíblia, que estejam fundamentadas na Bíblia. Se eu perguntar para você o que é o amor, como é que a gente vai explicar? E aí a gente começa a entrar então dentro desse aspecto místico. O que é o amor? Essa mística profética, essa mística cristã,
essa experiência cristã. O que é o amor? O amor é vida, o amor é paz, o amor é tudo. O cara já está dando um beijo na nega ali já. O amor é a Mônica. Amor é ficar 39 anos casado, ouvindo um ronco um do outro. Não é fragmento, é fragmento. O que é o amor? Então, a gente entra agora para uma situação de é uma negação acerca de todos os conceitos pré-estabelecidos, mas é uma adesão a uma experiência que sim, ela está pautada e fundamentada na Bíblia, mas ela é uma experiência. E deixa eu dizer uma coisa para você, abrir um parênteses que não está ali. Você só conhece Deus pela experiência. Deixa eu usar um símbolo. Você pode entrar num restaurante, o melhor restaurante. Vou fazer propaganda para um aqui, o Tchau Tchau. É Tchau Tchau que fala? Tchau Tchau. Tchau Tchau. É lá naquele lá no Oreo, lá em cima lá. Bonito demais. Você chega lá, mira a câmera do seu celular lá no QR Code, pega o cardápio. Rapaz, o restaurante é incrível. O chefe veio das Arábias, sei lá de onde, aprendeu no Mediterrâneo, na Itália, sei lá onde. E aí você tem todas as informações acerca desse restaurante. Você chega lá, entra no restaurante. O ambiente do restaurante é maravilhoso. Que coisa incrível. Você lê o cardápio é lindo. Mas você só vai lá, entra no restaurante, olhou o ambiente, olhou o cardápio e foi embora. Você conhece o restaurante? O que te faz conhecer o restaurante? Comer a comida que o restaurante serve, sim ou não? Então, muitas pessoas conhecem o Deus do ambiente, o Deus do cardápio, mas elas nunca provaram. Elas nunca provaram. Então o que nos sobra é dizer que Deus não é o ambiente, Deus não é o cardápio. Deus é o sabor indecifrável dessa comida. Então, quando a gente fala de experiência, a gente está trazendo para esse campo. O que é o amor? Nós sabemos traduzir o amor em símbolos, em gestos, mas em modo geral, como nós explicaríamos o que é o amor? Eu me lembro de um pastor muito querido, José Rodrigues, que disse que estava dando uma aula, não me lembro em qual país, e as pessoas estavam fazendo perguntas. O pastor José é um médico, teólogo, enfim, tem uma propriedade de inteligência muito grande. E aí alguém perguntou para ele, falou: pastor, me explica João 3,16. Ele começou a chorar e disse: vamos orar. Consigo explicar João 3,16. Como é que um pai ama o mundo de tal maneira que dá seu filho para morrer por gente que nunca vai aceitá-lo, nunca vai temê-lo? Como é que um Deus entrega o seu bem mais precioso para a morte? Porque Deus amou o mundo. Que amor é esse? Como é que a gente explica esse amor? Então, a experiência mística ou a apofatia, ela não se preocupa em explicar, ela está preocupada em viver a experiência. Diga amém em nome de Jesus. O que é saudade? Quantas definições de saudade talvez nós teríamos aqui? Mas o que é de fato saudade? Fernando Pessoa vai dizer que saudade é o gosto da morte na boca de quem fica vivo. Mas é uma definição filosófica. E é o que nós normalmente nos preocupamos em fazer. A gente quer explicar, a gente quer traduzir. E na verdade o convite dessa proposta teológica é: experimenta, prova, viva a experiência. Então o convite de Jesus não é um convite meramente para uma explicação. Ele diz: o reino não tem aparência visível. Não se preocupe em traduzi-lo em símbolos. Não se preocupe em traduzi-lo em coisas que podem ser vistas. O reino não é comida nem bebida. Ou seja, não se preocupe em traduzi-lo em algum tipo de provisão para o imediato, porque o reino está para além disso. Agora o reino é algo que se prova. É paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. O que é o amor? Eu não consigo explicar, eu não consigo, simbolizar de forma
forma, absoluta o amor, mas eu consigo experimentar o amor. O que é a saudade? Eu não consigo materializar a saudade, eu não consigo traduzir a saudade que eu sinto, mas eu a sinto. E essa é a experiência. Que a partir de uma experiência, ela se torna real e presente. A partir de uma experiência, mesmo que você não saiba explicar. É interessante que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ou seja, eu não sei explicar essa paz, eu não tenho entendimento, eu não tenho propriedade filosófica, eu não tenho argumentos, eu não tenho símbolos que representam essa paz, porque ela está para além dos meus entendimentos e das minhas compreensões. Mas eu a tenho, eu aprovo. E porque eu aprovo, ela é real. Porque eu aprovo, ela está presente. Porque eu aprovo, ela está comigo. Mas explica, eu não sei explicar, mas ela existe, ela é real. O universo, aqui pego emprestado uma frase de Fernando Pessoa: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é uma ideia minha. Deixa eu repetir isso. O universo não é uma ideia minha, mas a minha ideia acerca do universo é uma ideia minha. Essa é uma fala de Fernando Pessoa. E a gente pega emprestado para dizer que Deus, não é uma ideia minha, mas a minha ideia sobre Deus é uma ideia minha. Dizer que Deus não existe não é uma luta travada com Deus, mas com as nossas ideias a respeito de Deus. Dizer que Deus não existe não é uma forma de desrespeitá-lo, desonrá-lo, não é uma batalha travada com o divino, não. É uma luta contra as ideias que a gente tem acerca do divino. É uma luta contra as ideias que a gente tem acerca do sagrado. Dois rabinos uma vez se encontraram e começaram a discutir sobre a existência de Deus. Essa história é conhecida. E os rabinos começaram então a discutir, dizendo: Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe, e tal, e eles constataram juntos ali que Deus não existia. E acordaram: beleza, Deus não existe, então tá bom, tranquilo, Deus não existe. E foram dormir. No outro dia, um rabino foi procurar o outro colega, e não achou. E aí ele procurou, não achou. De repente ele foi num jardim de oração e encontrou o amigo dele lá. E ele chegou lá e falou assim: o que você está fazendo aí? Eu estou orando. Mas orando? Nós constatamos ontem juntos que Deus não existe. Ele falou: sim, mas o que Deus tem a ver com isso? Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Talvez o mais contraditório é encontrar dentro da tradição cristã um Deus que não corresponde ao Deus que eu acredito. O mais contraditório é, ao ouvir as ideias do seu Deus, perceber que a única coisa similar entre o seu Deus e o meu Deus é o nome. Talvez o mais contraditório dentro da vida cristã é perceber que nós temos deuses diferentes. Parece que o meu Deus não é o mesmo Deus daquele povo lá, ou daquele outro povo ali. Ou o meu Deus não é o Deus que eles acreditam. Eu particularmente não acredito no Deus que gerencia o universo de forma melindrosa, que distribui tragédias e morte para aqueles que não realizam o que Ele quer. Eu não acredito nesse Deus aqui, da Capela Sistina lá, o Deus de Michelangelo, o Deus velho, o Deus que Michelangelo pintou, o Deus extraído da mente dele, cercado de anjos, que, é uma tradução daquilo que ele viu ou daquilo que ele imaginou. Eu não acredito num Deus tirano, num Deus legalista, num Deus fundamentalista, num Deus mal-humorado, num Deus infantilizado. Se você não cantar a música que Ele quer, Ele vai punir você, vai quebrar a sua cabeça com um porrete. Um Deus que eu preciso fazer alguma coisa para Ele me amar mais, ou que se eu deixar de fazer alguma coisa, Ele vai me amar menos.
Porque eu coloquei um vídeo recentemente falando que você é filho de Deus, as pessoas caíram para dentro, dizendo, mas Deus corrigiu seu filho, Deus corrigiu seu filho. Sim, mas ele continua sendo filho. Esse meu filho, o filho pródigo, estava lá no meio dos porcos. Quando o filho chegou, o que Deus fez? Corrigiu ele, não fez uma festa. Meu filho estava morto e reviveu. E se você é religioso ao ponto de não acreditar nisso, talvez você seja o irmão mais velho, que não consegue se alegrar com aqueles que estão voltando, porque eram filhos, estavam perdidos, mas não deixaram de ser filhos. A condição se manteve. Você está lá no meio dos porcos, como que Deus te vê? Como um filho. Deus não ama o dinheiro que você tem, Deus não ama o carro que você anda, Deus não ama os resultados que você produz. É a condição que Ele te entregou. Você é filho dele, ponto. É a relação. E eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito no Deus que afundou o Titanic. Eu não acredito no Deus que matou John Lennon. Eu não acredito no Deus que matou Tancredo Neves. Não acredito. Não acredito mesmo. Não acredito. Esse Deus é um Deus de algum conceito que me entregaram. E aí o mais confuso na nossa tradição cristã é perceber que a gente tem deuses. A gente tem várias faces desse Deus. Sabe, em contrapartida, da mesma maneira que eu não acredito nesse Deus tirano, melindroso, sistemático, sisudo, eu também não acredito no Deus mãe, no Deus que super protege, no Deus que não nos manda para lugar nenhum. Sabe, e assim as mães que, pelo amor de Deus, me entendam, mas Deus é pai. Existe uma síndrome chamada síndrome de Édipo, onde até uma determinada idade da criança, a mãe quer que ela volte para o ventre e a criança quer voltar para o ventre. Então há um cordão umbilical imaginário na relação entre mãe e filho, e sabe, porque aquele lugar ali escurinho, protegido, guardado, é tão mais fácil viver ali, sim ou não? Até eu de vez em quando, se desse para voltar, fugir dos boletos, da vida dura. Eu não acredito nesse Deus, sabe? Eu não acredito mesmo. Nesse Deus que super protege, que nos coloca em redomas de vidro, um Deus que negocia com a nossa obediência, um Deus que nos dá bombons. Não acredito. O Deus babá, o Deus do propósito. Tem gente que, sabe, Deus atribuiu a você tantas capacidades, tantos dons, e os seus dons são uma indicação clara do lugar que você tem que ir. O seu dom, o dom que Deus te deu, é um apontamento divino do lugar que você tem, daquilo que você tem que desenvolver, desempenhar, o caminho que você tem que seguir. Mas a gente está o tempo inteiro, sabe, num processo, sabe, tão imbecilizado. E esse Deus do propósito deixou tanta gente engessada, e as pessoas estão há anos tentando descobrir esse pseudo propósito. E Deus está dizendo: eu te dei uma vida para viver, meu filho. Eu te dei um dom para você desenvolver. Eu te dei um talento para você multiplicar. Vai pela vida, meu filho. Vai viver a tua vida. E esse Deus do propósito é o Deus que gera gente que precisa de um mês que te digo para obedecer o que está escrito. Produz gente grávida de vento, que só engravida de vento, e é uma gestação atrás da outra. Eu não acredito nesse Deus. As diversas categorias da religião nos apresentam faces de um Deus confuso. Nós criticamos os católicos. Eles têm uma estátua, uma imagem. Mas o crente tem uma estátua de Deus esculpida nos pensamentos, nos pressupostos, nos dogmas. A gente acha que Deus é a doutrina da última igreja que a gente estava. Eu não ouço nenhum amém, gente. Eu estou preocupado com esse ambiente aqui. Está fazendo sentido para alguém? Diz um amém se está. Você está pensando? Ou você está com raiva? O crente tem uma estátua de Deus esculpida com pensamentos. Enquanto alguns têm uma estátua da pele para fora, nós temos as nossas estátuas da pele para dentro. Tão concreta, tão absoluta, tão estátua feita de
como uma estátua feita de pau, de pedra, de ouro, que são feitas pelos católicos. A nossa estátua está pronta. Talvez o grande problema das nossas afirmações é confundirmos Deus com a doutrina da nossa antiga igreja, ou com as doutrinas da religião que nós dedicamos mais tempo. A gente acha que Deus é o pacote Mevan, Deus é o pacote Fonte da Vida, Deus é o pacote Assembleia de Deus, Deus é o pacote Sal da Terra. A gente acha que Deus é esse pacote. E a gente cria uma estátua com esse pacote e traz para dentro da gente. E assim como os católicos têm as suas estátuas, nós temos a nossa. E a nossa relação é por idolatria. Como diz Paul Siles, toda fé que trata os seus símbolos literalmente é idólatra. A gente está tudo tão pronto, tudo tão engessado. E Deus é obrigado a trafegar pelas vias que a gente determina que Ele tem que trafegar. Irmãos, em nome de Jesus, faz um amém aí se faz sentido para você. Há pessoas que nunca tiveram experiências reais com Deus. Nunca provaram a comida do restaurante. Mas elas expressam com maestria as crenças que as pessoas têm. As crenças, sabe, que na verdade são meros símbolos, elas conseguem traduzir isso. Isso é tão real, irmãos, que se algumas igrejas, se alguns ajuntamentos, Deus não estiver lá, as pessoas continuam operando. As pessoas nem sentem a falta de Deus lá. Está tudo girando, está tudo acontecendo. Tudo aquilo está tão pronto, a estátua de Deus já está montada na mente de todo mundo, e está todo mundo se dobrando àquela estátua a Deus. Por isso talvez a gente tenha que renunciar a essas estátuas. Talvez por isso a gente tenha que orar como Erque: Deus, me livra de Deus. Me leva para além das águas rasas da religião, das águas rasas dos dogmas. Me leva para o oceano que o Senhor é. Me leva para essa dimensão de infinito que o Senhor carrega. Eu quero conhecer Deus, e eu não quero aprisionar Deus na minha experiência. E tem gente que consegue traduzir, consegue explicar, consegue transferir aquilo que ele recebeu, aquilo que ele arquitetou, aquilo que ele elaborou. E é tão real essa situação de que alguns lugares funcionam sem Deus, porque lá em Laodiceia, isso é profético, lá em Laodiceia, na última carta escrita por Jesus às igrejas, Ele está dizendo para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Quem bate, irmão, está dentro ou está fora? Está fora. Jesus é o dono da igreja e eles deixaram Jesus de fora dela. Jesus está batendo para entrar. Por quê? Porque a estátua de Deus está lá. Tem uma estátua lá na mente de todo mundo, e está todo mundo se dobrando junto àquela estátua, adorando a adoração, e vivendo aquela vida sem movimento eterno, deprimente, religiosa, estática. Essas experiências, ou essas expressões simbólicas, elas são só símbolos e elas não dão conta do divino. Deus é um mero ídolo. Deus é um ídolo. Tem momentos que a gente acha que está perdendo a fé, e talvez, só talvez, você realmente esteja perdendo a fé. A fé no Deus apresentado, a fé que é esse Deus conjunto de dogmas que usaram para te catequizar, para te aprisionar por tanto tempo, para definir um padrão moral, para definir uma carreira religiosa que você tem que desejar e ansiar, e enfim se comportar, sabe, de acordo com o que esse Deus gosta que você se comporta, porque aí Ele vai te dar benefícios. Talvez você esteja perdendo a fé nesse Deus, e talvez seja o tempo de renunciar a esse Deus.
Talvez seja o tempo de deixar essa fé nesse Deus ir embora. Escoar. Resgatar suas experiências. Tentar voltar a vivê-las. Quando Jesus quis resgatar uma igreja, a igreja de Éfeso, Ele não mandou ela, procurar nos livros. Ele falou: olha, lembra de onde você caiu e volta a ter aquelas experiências daquele primeiro amor, aquela experiência que você não conseguia traduzir nem explicar, aquele mato que acendia, aquela coisa transcendental que você vivia, aquela coisa gloriosa, sobrenatural, aquele desejo, aquela presença que invadia o seu quarto, mas não tinha corpo, não tinha mão, não tinha as costas, não tinha nada. Você vivia ela. Talvez seja a hora do Deus estátua ir embora mesmo. O Deus que muitas vezes foi traduzido para a gente na figura de um líder. E quando o líder caiu, a gente caiu junto. E esse Deus perdeu o valor. Esse Deus, quando a gente descobriu que esse homem não era tão puro como a gente achava que ele era ambicioso como todos os outros líderes, que ele era prepotente como todos os outros, quando a gente se decepcionou com essa figura de Deus que era traduzida na figura de um guru evangélico, quando esse guru evangélico que representa Deus dormiu com a mulher que não era dele, pegou um dinheiro que não era o dele, falou uma coisa que não devia ter dito, então a nossa fé esmureceu e parece que a gente está se sentindo sem fé, irmãos? É o Deus de verdade permitindo que essa fé nesse ídolo Deus vá embora. É essa renúncia de Deus que você precisa fazer para descobrir um Deus que está para além de tudo isso. O Deus que nos catequizou precisa morrer. O Deus que nos condicionou e nos aprisionou a uma denominação precisa morrer. O Deus que nos condicionou a um conjunto de dogmas e valores e um regimento moral que não corresponde a uma verdade maior, a uma compreensão maior do eterno. Essas coisas não cabem no eterno, então é melhor perder a fé nesse Deus e descobrir o Deus que está para muito além disso. O Deus que quer se revelar no silêncio, na escuridão das suas dúvidas. Quando você experimentá-lo, você não vai só acreditar nele, você vai concluir, você vai ver com seus próprios olhos, com a sua alma, que ele é bom. Provai e vede que ele é bom. E irmãos, eu não estou falando de uma anarquia, de uma insubmissão, de uma independência. Não. Isso tudo acontece no contexto comunitário. Isso tudo acontece na comunidade. Mas na sua busca individual com Deus, onde você não se sente preso, onde você não se sente aprisionado, você se sente responsável sim, você tem aliança, você tem responsabilidades comunitárias, as quais você precisa responder, mas você não se sente, carregando um fardo, um absoluto Deus, o Deus que está representado na figura de um líder supremo, um sistema piramidal, um Deus que mais parece um faraó. Deus carrega todas as coisas nele mesmo. Diga comigo: Deus carrega todas as coisas nele mesmo. Diga todos agora: Deus carrega todas as coisas nele mesmo. Mas preste atenção, embora ele carregue todas as coisas nele mesmo, ele não é nenhuma dessas coisas que ele carrega. Deus não é um espírito, Deus é espírito. Deus é o espírito. Deus é um espírito? Não, Deus é espírito. Deus é que é espírito. Um espírito que nunca vai ser localizado. Ele não quer ser visto, explicado, ele quer ser provado. Quando você está estudando qualquer coisa, você olha para algo que existe em Deus. Eu estou estudando a água. A água, vamos olhar aqui de novo, só para
raiva de alguns. A água existe em Deus, sim ou não? Mas a água não é Deus. Ela existe em Deus, mas ela não é Deus. Você estuda sobre a água, tudo existe nele. Deus é em tudo, mas Ele não é nenhuma dessas coisas que Ele faz ser. Preste atenção nisso. Deus é em tudo, mas Ele não é nenhuma dessas coisas que Ele faz ser. Então, nesse sentido, Deus não existe, existe a água. A água existe em Deus, mas Deus não é a água existente. Deus está para além da existência. Ele é o que sustenta todas as coisas. Ele é a vida em tudo. Mas Ele não é nenhuma dessas coisas às quais Ele atribui vida. Ele é o Deus invisível. Ele não é um espírito, Ele é o Espírito. Ele não pode ser localizado, Ele não pode ser explicado, Ele pode ser experimentado. Ele conduz tudo, Ele entrega a vida para tudo, mas Ele não é aquilo pelo qual Ele atribuiu e entregou vida. Esse Deus é o Deus que ultrapassa tudo, mas Ele não é aquilo que Ele invade. A primeira aparição de Deus que foi capturado, nós já vamos caminhando para o final, pois a gente continua. A primeira aparição de Deus que foi capturada de alguma maneira é a experiência vivida por Moisés, quando vê aquela sarça ardente. Vamos ler um texto aqui, senão você vai dizer que eu não li Bíblia. Coloca Êxodo capítulo 3 aqui. Êxodo capítulo 3, verso 10. Vai dizer que eu não li a Bíblia, né? Vamos usar pelo menos um texto aqui. Acho que é antes um pouco, quando ele vê a sarça. Vê aí, quem é a Magali que está aí? Um antes. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha, presta atenção. Sarça é um capim. Isso é trivial. Isso é rotineiro. Você vê uma sarça, um capim seco no deserto. Só que, entretanto, o que chama a atenção de Moisés? Eu não vou ler o texto todo, mas depois você lê na sua casa, para a gente ganhar tempo. Isso é trivial. Eu vi uma sarça que de repente ela pegou fogo. Aqui no nosso Goiás, no meio do calorão aí, pega fogo em Pasto do nada, sozinho, do Neida, queimou. Então ele viu, mas algo chamou a atenção dele. Qual seria a equivalência disso? É a mesma coisa de você desligar o relógio e a luz continuar acesa. Imagina você desligar o carro e o carro continuar ligado. Você desligou o carro, tem certeza que o carro está ligado. Imagina você ver alguém, vou pegar um outro exemplo. Imagina você ver alguém correndo na chuva e o carro está seco. E está caindo uma chuvarada e o cara está correndo na chuva, todo mundo está molhado, mas tem um cara seco. Moisés falou, ué, isso é trivial, é natural, é comum ver essa situação, mas tem algo acontecendo. Essa sarça está pegando fogo. E o fogo não avança, ela continua ali. Moisés falou, vou chegar lá para ver essa maravilha. E quando ele chega lá, ele se encontra com a voz. Moisés, tira o tênis, tira a sandália do seu pé, porque agora você está em outro rolê. Você acessou uma localização aqui santa. Você pisou num lugar diferente. Tira a sandália do pé. Moisés estava acostumado a passar ali todo dia. Diante dessa maravilha eu vou obedecer. Aí Deus dá uma ordem para ele. Fala, Moisés, vamos avançar até o eu sou. Acho que é o 14. Disse Deus a Moisés, põe um antes, o 13, por favor. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome?
o que eu direi? Próximo. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Mas como assim? Qual que é o seu nome? Eu sou. Mas como é que a gente te chama? Eu sou. E aí, olha que doideira. A tradição judaica vai dizer que esse é um nome impronunciável. Então eles usam um tetagrama. Olha, eles usam essas letras aqui, que são sem vogais. Então elas não podem ser pronunciadas. Então essa fala, presta atenção, gente. E eu preciso que você fique comigo aqui agora. Essa fala, ela é tão intrigante porque não há nome. E eles traduziram esse nome para Yahvé. Foi a aproximação maior. Mas sabe, não há pronúncia, é impronunciável esse nome. Quem é? Eu sou. Eu não existo. Eu sou. Eu estou para além da existência. Eu sou. Eu sou o motivo de tudo viver, mas eu não sou nada daquilo qual eu atribuo vida. Eu sou. Deus não se preocupa em ser explicado. Deus não se preocupa em ser definido. Deus não se preocupa, Deus não quer ser limitado. Deus quer que a gente mergulhe nessa coisa indecifrável, gigantesca, infinita, grandiosa, maravilhosa, invisível. A outra tradição, eles falam o nome Hassem, né? Alguns judeus não pronunciam o nome de Deus. Eles não pronunciam, e eles falam o nome Hassem. A outra tradição que diz que o som mais próximo, olha que lindo isso aqui, gente. Olha que bonito isso. A outra tradição que diz que o som mais próximo do que Moisés ouviu é o som da respiração. Te enviou aquele em quem tudo vive, aquele em quem tudo existe, aquele em quem ele tudo se sustenta, aquele que invade tudo, aquele que ultrapassa qualquer limite estabelecido por seja lá quem for. Tem algo invadindo a nossa realidade, que não corresponde a essa realidade. Quando Paulo estava lá na Grécia, em Atos capítulo 17, depois você lê lá. Em Atos capítulo 17 há uma confusão, porque Paulo percebe a idolatria daquele povo. Quantos altares criados naquele lugar. No 16 ele é preso junto com Silas, aí ele é solto, aí eles vão, e Paulo está tocando terror, pregando para tudo que é lado, e o povo está assustado com aquela pregação de Paulo. E aí ele vai para Atenas, e ele chega lá, tem tanta coisa lá para ver, tem tanto templo, tanta coisa e tudo mais, sabe? E quando Paulo estava lá na Grécia, não havia fundamentação de fé judaica. As referências não eram os heróis da fé judaica, não eram os nossos. Não havia referência de Moisés, não havia referência de Abraão, não havia referência de Elias, não havia referência de Davi. Nós estamos juntos aqui ainda, amém, irmãos? Eles eram platonistas, neoplatonistas, adeptos de Sócrates, de Epimênides, que é até um personagem interessante. E esses eram os seus poetas e os seus filósofos. Mas Paulo usa a referência dos pensadores dali. Preste atenção. Deus não estava retido aos pensadores da fé judaica. Paulo percebe, ali Paulo revela algo grandioso, maravilhoso, que é uma coisa a ser estudada na teologia missional. Deus deixou um testemunho de si em todos os povos. Faz sentido para você? Está fazendo sentido para você? Deus deixou um testemunho de si em todos os povos. Em Atos capítulo 17, verso 28, olha o que ele diz. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos,
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo, diante de toda aquela situação, ele foi levado para o Areópago, para uma espécie de Supremo Tribunal Federal, e lá ele pediu a palavra. As pessoas estavam falando e questionando ele por conta das coisas que ele estava ensinando. Essas coisas que você ensina é estranha. O que você está ensinando? E aí Paulo então diz: olha, entre todos os altares de vocês, eu percebi que tem um altar. Quem sabe que altar é esse? O altar do Deus desconhecido. E aí Paulo, de certa forma, ele traz uma explicação, mas Paulo usa uma expressão tão interessante. Ele fala: nós podemos encontrá-lo, mesmo que tateando, nós podemos encontrá-lo. Nesse texto, depois você lê na sua casa. Mesmo que tateando, nós podemos encontrá-lo. Mas aí Paulo não usa nenhum tipo de expressão judaica, nenhum tipo de expressão da sua tradição. Ele diz: olha, assim como os filósofos, os poetas de vocês disseram, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o eu sou. Quem te enviou? Aquele no qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E sabe, Deus estabelece uma ordem, e aqui a gente finaliza, no Decálogo, o segundo mandamento. Se eu não me engano é Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Êxodo 20, eu não lembro o versículo. Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Olha o que Deus está pedindo: não reduza Deus a uma imagem. Não represente Deus. Não dê uma forma para Deus. Quem está aqui comigo? Não crie uma representação de Deus. Volta para a gente aqui. Renunciar a Deus. Não, volta para a gente aqui o tema de hoje. Não reduza Deus, não represente Deus, não traduza Deus às suas limitações intelectuais, não limite Deus às suas limitações de linguagem. Ofereça para as pessoas uma proposta de uma experiência. Por isso que a evangelização se tornou muito mais a catequização. Porque quando a gente evangeliza alguém, a gente oferece para alguém uma experiência religiosa, não uma experiência de experiência. A gente quer trazer aquela pessoa para os nossos ambientes religiosos. E quanto mais gente nos nossos ambientes religiosos, mais êxito a gente tem. E essa pessoa, ela já fez de tudo. Várias pessoas aqui, inúmeras pessoas aqui, chegaram em mim nas épocas dos nossos batismos, e elas diziam assim: pastor, eu queria batizar de novo, porque quando eu batizei eu não entendia nada, quando eu batizei ninguém me ensinou nada, eu estava no meio de uma massa impensada, sabe, me dobrando diante de uma estátua, de um ídolo Deus, e aí eu fui lá e entrei um pecador seco e saí um pecador molhado. Porque muito do que a gente oferece é uma proposta de se dobrar diante de uma estátua, de uma imagem que a gente criou. Mas qual é o segundo mandamento? Não criem imagem, nem fora da pele de vocês, nem dentro da pele de vocês. Não criem uma estátua no consciente religioso de vocês. Não criem um representante de Deus.
Porque o dia que esse representante de Deus cair, pecar, tropeçar, falar mais alto, falar mais baixo, não falar, você vai perder a sua fé. E talvez seja bom você perder a sua fé nessa estátua, nesse ídolo Deus, para você conhecer um Deus que quer invadir os seus lugares mais escuros, para você conhecer um Deus que te orienta. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, no silêncio, na ausência de tudo, vai te recompensar publicamente. A sua vida vai ser um símbolo de experiências profundas e relevantes com Deus. Quando a tradição judaica afirma ter apenas um Deus, isso não é uma mera discussão matemática. Nós temos um Deus, não é uma discussão matemática de uma população celestial e divina. Deus não está disputando espaço, medindo força com outras entidades. Ah, só tem um Deus, é como se Deus estivesse brigando com os outros deuses com a metralhadora. Ao dizer que só há um Deus, eles estão referindo à unidade de Deus. A unidade no sentido de totalidade. Deus é um, porque fora dele não existe nada. Deus é um todo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não está brigando com as outras entidades. Ele está dizendo: tudo existe em mim, sem mim nada podeis fazer. Por isso, não construa nenhuma imagem, porque certamente você vai deixar muita coisa para o lado de fora. Certamente você vai ter talvez uma praia privada, mas vai perder os outros oceanos. E que todos os dias você prove, e que todos os dias você conheça, e que todos os dias você prossiga em conhecer esse Deus. Eu não estou vendo não, mas esse Deus está aqui. Estou perdendo a fé, pastor. Talvez você tenha que perder mesmo. Essa fé não te faz bem. Essa fé te treinou para ser um religioso. Essa fé te treinou para ser escravo de uma instituição. Essa fé não te treinou para ser livre. Essa fé te treinou para você beijar o anel de algum papa por aí. Não, você é livre. Você é livre. Você é livre. E quanto mais você se lança no silêncio, quanto mais explicação você busca. Moisés libertou um povo, mais de 1 milhão de pessoas. Moisés experimentou todas aquelas pragas. Moisés escreveu o que escreveu. Moisés viu o mar se abriu, e a única coisa que ele tinha acerca de Deus era: eu sou, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele não tinha feito um doutorado em filosofia, não que estudar não seja bom, mas o que esse homem, depois de 40 anos, o homem que escreveu não matarás, já tinha matado. Se eu dissesse para você que o pastor da igreja é um assassino, foragido, enterrou o corpo, depois de 40 anos, voltou, falando em nome de um Deus que não tem nome, que é só o eu sou, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000.
E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Sabe, deixa essa estátua quebrar dentro de você. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Eu não estou falando para você rasgar a sua história de fé. Eu não estou falando para você anular as promessas liberadas sobre a sua vida, as profecias liberadas sobre a sua casa. Isso tudo você guarda num lugar especial. Ah, mas esse Deus ídolo, deixa ele ser quebrado dentro de você. Espedaça ele. Quebra tudo ele. Renuncia a esse Deus. Ora como poeta: Deus, me livra de Deus. Eu não quero que Deus seja para mim um conceito formado. Eu quero que Deus seja aquele que me dá um pão todo dia, aquele que renova a misericórdia sobre a minha vida todo dia. Eu muitas vezes nem sei explicar, nem mereço, mas Ele é. Ou eu sou o que me dá vida, porque nele eu vivo, me movo e existo. Sou eu que existo, não Ele, Ele é. Ele é a totalidade de tudo. Ele não é um espírito, Ele é o Espírito, Ele é Espírito. Ele não pode ser localizado, Ele não pode ser limitado às rotas que a minha religião estabeleceu para Ele andar. Ele não opera por meio dos dogmas que eu recebi. Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é infinitamente maior do que tudo que eu conheço e sei. Ele é Deus. O Deus que quer ser provado na escuridão. O Deus que quer ser experimentado na sua solidão. Comece a adorá-lo. E que você o prove nos próximos dias. Que você o experimente nos próximos dias. Que você sinta o sabor da santidade dele na sua vida, invadindo as suas roupas sujas. Que a graça dele inunde o seu ser. Que a graça dele invada a sua alma. Que a graça dele cure aquilo que, sabe, áreas da sua vida que nada cura, você nunca deixou ninguém tocar. Deixa ele acessar esses lugares.